Então, a trava de alta é uma operação que consiste na compra de uma opção e venda na mesma quantidade de uma opção de strike superior, ambas com a mesma data de vencimento. Então, você compra uma opção e vende uma de strike superior, ambas na mesma série, na mesma data de vencimento. Exemplo da montagem de uma trava de alta: compro a Petri B 14, strike R$ 14, 1000 opções, e vendo a Petri B 15, strike R$ 15, vendo 1000. Se você está 1000 comprado e 1000 vendido, você está travado, né? Quando equivalem as quantidades de compra e venda, você está travado. Ô Igor, o que significa essa palavra, estou travado? Significa que você delimitou o seu lucro e o seu risco. Mais do que um determinado valor você não ganha, que você travou o lucro, e mais do que um determinado valor você não perde, porque você travou o prejuízo. Tá? Então, a trava de alta pode ser uma desvantagem. Alguém fala, para que eu vou limitar, né? Para que eu vou limitar o meu lucro se eu posso fazer uma compra a seco e ter um lucro ilimitado, conforme vocês aprenderam na terça-feira? Porque, na verdade, se você tiver errado, você perde menos, já que a venda dessa outra opção, você recebe o prêmio, né? Todo vendedor recebe o prêmio, então ajuda a bater um custo. Mas é claro que se você diminuir o financeiro, você poderia sim estar fazendo compra seco, porque a compra seco você só perde dinheiro do prêmio e tem um lucro ilimitado, né? A trava de alta tem essa desvantagem, não dá lucro ilimitado, é lucro limitado, tá travado, né? Então, quando você comprou a Petri B 14, strike R$ 14, 1000, você gastou R$ 1,73 nessa opção. Então, você gastou 1.730. E aí você vendeu o B15 strike R$ 15, 1000 a R$ 1,03. Então você recebe 1.030. Porque você recebe, porque vendedor recebe o prêmio. Muito bem, isso é só a montagem da operação. Quanto você gastou para montar, o que você pagou na opção comprada, menos o que você recebeu da opção vendida. 1.730 menos 1.030, você gastou R$ 700. Então, qual é o risco máximo? Qual é o prejuízo máximo? R$ 700. Mais do que isso, você não perde, você está travado. Pode bater lá um avião na torre, pode a Petrobras afundar, mais que R$ 700 você não perde. Tá? Tô falando Petrobras que foi o exemplo, poderia ter sido uma trava de alta da Vale também, né? E aí, Igor, quanto é que eu ganho? Já entendi que o risco máximo é 700. Vamos avançar aqui o slide. Diferença entre os strikes de 15 para 14, você tem uma diferença de R$ 1. Como você está trabalhando com lotes de 1000, você pode ganhar R$ 1 vezes 1000, R$ 1.000. Mas você já gastou 700 para montar, então você só pode ganhar nessa trava R$ 300. É aí que o investidor fala, peraí, você está louco, né? Eu vou arriscar R$ 700 para tentar ganhar 300, muito mais risco do que lucro. Por que está assim desfavorável essa relação risco-retorno da trava de alta? Porque na época, quando eu estava montando material, eu simulei uma trava de alta in the money, ITM. Isso significa que se o ativo objeto subir, você vai ganhar, porque, como diz o nome, é trava de alta. Na alta você vai ganhar. Mas se ficar de lado, você também vai ganhar. E se cair até um pouco, que é o seu lastro, você também vai ganhar. Para ter essa vantagem de ganhar nesses três cenários, na alta, no lado e numa pequena baixa, você tem que aceitar pagar muito mais caro por isso, porque as suas chances de ganhar aumentam. Então, o mercado de opções, a gente fala que ele é matematicamente equilibrado. Se a sua chance de ganhar é maior, se você ganhar, o mercado vai te dar menos dinheiro. Se a sua chance de ganhar é pequena, e você ganhar, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então, tudo é matematicamente equilibrado, tá? Ô, Igor, mas é o seguinte, eu ainda tô desconfortável com isso. Eu não gostei disso, arriscar 700 para ganhar 300. Aí você espera outras estratégias que eu vou ensinar, como borboletas e condor, que essa relação risco-retorno vai inverter, vai ter muito mais lucro do que prejuízo. Mas a trava de alta dentro do dinheiro não tem jeito, ela realmente fica um pouco desfavorável o risco-retorno
da operação. Tá? Vou avançar aqui. Então, como eu calculo o lucro máximo, diferença entre os strikes da trava, de 14 para 15, R$1, vezes a quantidade de opções, 1.000, menos o custo da montagem, menos 700, dá os R$300 de lucro máximo. Bom, como que fica a sua taxa, que é o seu percentual de lucro? É os R$300 dividido pelo custo, dividido por 700, 42,85%. Então, esse é o máximo que você pode ganhar. Lógico que a gente está falando aqui de lucro bruto, sem considerar custos operacionais, sem considerar as corretagens, os emolumentos, depois tem que pagar imposto de renda, sem falar de custos operacionais, 42,85%, tá? Por enquanto, fiquem na cabeça que a In The Money, ela é a mais cara de todas para montar, mas você não precisa de nada. Como assim eu não preciso de nada? Eu já monto na área de ganho. Imagina aqui que a Petrobras estava na casa dos R$16, e aí você montou a 14 e a 15. Então você já entra numa área de ganho. O teta é positivo, o tempo está a seu favor, tá? Mas depois a gente faz o comentário das outras travas de alta, a at the money e a out of the money. Bom, isso não quer dizer que você vai ganhar a taxa toda, mas esse é o resultado se o papel estiver acima de R$15. Qual que é a finalidade da trava de alta? É que o ativo objeto, ou seja, a ação, fique acima do strike da opção vendida. Qual que foi a que você vendeu? A B15. Se ficar então acima de R$15 no vencimento, atingiu a finalidade. Você vai ganhar os R$300, que é o lucro máximo da estratégia. Então, Petrobras ali no vencimento, acima do strike da vendida, você consegue obter um máximo de lucro. Prejuízo máximo, a gente falou que o prejuízo máximo é o custo da montagem. E quando você montou, você gastou R$700. Como é que faz para perder esses R$700? Se lá no vencimento a ação tiver igual ou abaixo de R$14, quem é 14? O strike da opção comprada, você vai perder o máximo, né? Vai perder os 700. Então, no vencimento de 14 para baixo, 100% de prejuízo, tá bom? Acima de 15, você ganha o máximo, que é os R$300. Bom, falamos do lucro máximo, do prejuízo máximo e da taxa. Como você calcula o seu break-even, que é o chamado ponto de equilíbrio, é o 0 a 0 lá no vencimento. É o strike da opção comprada, que é 14, mais o spread da sua trava. O spread da sua trava é 70 centavos, né? Você gastou R$700 com 1.000 opções, então o custo unitário é 70 centavos. Portanto, 14,70. 14,70 é o seu 0 a 0 no vencimento. Petrobras acima de 14,70, você entra na área de lucro. Abaixo de 14,70, você entra na área de prejuízo. Abaixo de 14, você perde o máximo, que é os R$700. E acima de 15, você ganha o máximo, que são os R$300. Gráfico dessa trava de alta. O 14,70, que é o seu break-even, é esse ponto aqui. Então, o gráfico, o eixo X é o preço da ação, preço do ativo. E o eixo Y é o lucro ou prejuízo. Lembrando que é um gráfico no vencimento. Então, 14,70 é o break-even, 14,70 para cima você entra na área de lucro, e de 15 para cima está travado, lucro máximo. Pode ir para 15, para 16, para 17, para 20, para R$50. Você não vai ganhar mais do que R$300. Você está travado. E para baixo de 14, que é esse ponto, você perde o máximo, que é R$700. Então a gente fala que é aquele gráfico em Z. Nesse caso da trava de alta é um Z ao contrário aí, tá? Ô Igor, por que se a Petrobras for para R$50, eu não ganho mais que 300 nessa trava? Vamos fazer o raciocínio? Quem me acompanhou em palestras anteriores vai lembrar que o prêmio da opção é VI mais VE, né? E que na data de vencimento o VE foi corroído, só tem valor intrínseco às opções. Se a Petrobras foi para 50, quanto está valendo o strike 15? Preço da ação 50, menos R$15, que é o strike, 35. Então está valendo 35. Essa opção você não vendeu?
para desmontar a operação, você tem que fazer o inverso, né? Você tem que comprar essa. Só que a outra opção, a 14, a strike 14 vai estar valendo 36. Então, se você vender a B14 a R$ 36, que é o VI dela, mas comprar a B15 a 35, qual foi a diferença? Os mesmos R$ 1 vezes 1.000, R$ 1.000, menos 700 que você pagou, R$ 300. Tá vendo? Não adianta. Pode ir para R$ 100, pode ir para qualquer preço acima de 15, mais que R$ 300 você não ganha, né? Você está travado. Perfeito? Então tá aí o gráfico da trava de alta. Por isso que eu acho legal a trava, porque você controla o seu prejuízo na montagem. Se você acha que os R$ 700 é muito prejuízo, em vez de você comprar 1.000 opções e vender 1.000, você compra 500 e vende 500. Você pode comprar um lotinho de 100 opções, inclusive. Então você diminui no lote, né? É stop na montagem. É para perder 700, é para perder 700. É para deixar lá até perto das proximidades do vencimento. Análise dessa trava de alta. Ativo objeto, Petri 4. Preço do ativo objeto. Na época que eu montei, estava R$ 15,62. Percebe por que eu trabalhei com os strikes 15 e 14? Porque a Petrobras estava no 15,62. Era 2 strikes in the money, 2 strikes abaixo do preço da ação. Então, se ela está 15,62 e de 15 para cima você ganha o máximo, você já sai ganhando. Né? Mesmo que ela caia até 15, você ganha o máximo. E mesmo que ela vai até 14,70, 14,70 é o break-even, né? Até 14,70 para cima você ganha também. Então eu não preciso de alta aqui. Eu já estou ganhando. Ou seja, se subir, ganhei. Se andar de lado, ganhei. E se cair até 14,70, ganhei também. Aí é lógico, você tem que pagar mais caro por isso, né? A chance de ganhar é maior. Então, nessa época faltavam 15 dias úteis para o vencimento que era em 20 de fevereiro. Break-even já falamos do 14,70, lucro máximo R$ 300, percentual de lucro máximo 42,85, um custo de 700, que é o prejuízo máximo, é o que você gastou na montagem da trava, e a faixa de ganho tem que ser para cima de 14,70 para você ganhar. Então agora você sabe toda a análise da sua operação, você sabe aonde você ganha, aonde você perde, qual o máximo de lucro, qual o máximo de prejuízo, qual o percentual de lucro máximo e quantos dias úteis faltam para o vencimento. Então tá aí o resumo da operação que foi montada. E o ativo objeto, então, a 15,62, montamos uma trava de alta in the money. Bom, atenção, a trava de alta ela deve ser desmontada antes da data de exercício, de preferência quinta ou sexta-feira antes da semana do vencimento. Não é uma operação que você vai carregar para o exercício. Por quê? Porque envolve mais custos operacionais, mais dinheiro de corretagem, mais emolumentos, um volume financeiro maior. Então, antes da terceira segunda-feira do mês, porque você não vai fazer na terceira segunda-feira do mês? Porque terceira segunda-feira do mês é só para exercício, não dá para desmontar a posição. Então, na sexta-feira de preferência, você vai desmontar a trava. E o que é desmontar a trava? Fazer o inverso. Aquela opção que você comprou, vou voltar aqui, ó, que é a B14, você vai vender. E a opção que você vendeu, que é a B15, você vai comprar. Então, você vai fazer o inverso da montagem. Tá? Ô, Igor, por que justamente sexta-feira? Porque um dia antes aí do exercício, porque aí corroeu o valor extrínseco, corroeu o VE. Tá? Então, nesse exemplo, o vencimento da trava ocorrerá 20 de fevereiro, que é o vencimento da série B, e aí o investidor teria que desmontar a trava ou na quinta ou na sexta-feira, 16 ou 17 de fevereiro. Agora, tenho que comentar uma coisa importante aqui com vocês. Pode acontecer de você tomar exercício antes do vencimento? Claro, né? Pode acontecer, não pode? Você está trabalhando com strikes in the money. Você não é vendedor da B15? Você concorda que se a Petrobras vai lá para R$ 20, é interessante para o comprador exercer? Então você pode tomar exercício, mas calma, isso não é problema. Se você tomou exercício na 15, como vendedor, e como vendedor você tem uma obrigação, você exerce a comprada, você exerce a B14. E aí?
Aí que você toma exercício na 15, você recebe R$ 15, só que aí você exerce seu direito na 14 e paga 14 na ação, né? Pagou 14 e recebeu 15, também dá a diferença de R$ 1. A única coisa aqui é que envolveu, como eu disse, mais custos operacionais e corretagem, tá? Mas tomou exercício, como é que você sabe que você tomou exercício? Ó, ninguém é Papai Noel aqui, você estava vendido na B15, 1.000 opções, strike 15, aí aparece R$ 15.000 na sua conta, ninguém tá te dando dinheiro. Por que apareceu 15 mil? Porque você foi exercido na B15, vai lá e exerce a comprada. Desses 15 mil que você recebeu, né, 14 mil você usa para poder exercer a comprada e ficou com essa diferença de R$ 1.000, menos os 700 que você gastou na montagem, ficou com a diferença dos R$ 300. Então, se tomar exercício na vendida, exerça a opção comprada, perfeito? Isso foi importante a gente frisar aqui. Ô Igor, eu tenho medo do exercício. Tá, aí você não tem como fazer a trava, cara. Né? Não tem problema nenhum tomar exercício na vendida. É só ir lá e exercer a comprada. Agora, qual é o operacional? Ligue na corretora. Você não consegue fazer no home broker o exercício. Né? Se você tiver que exercer, você tem que ligar na corretora e falar: ó, quero exercer a minha opção comprada, AB14, Petri B14.